Então, hoje a gente vai falar sobre as lesões periapicais. Essa aula eu considero uma das aulas bem complicadinhas, mas de extrema importância para vocês. Então, assim, caso vocês não entendam, perguntem, vocês vão ter que treinar, olhar bastante radiografia, procurar radiografia na internet, manda para mim se tiver dúvida, para poder vocês pegarem o feeling do que eu vou passar para vocês hoje. O que são lesões periapicais? Lesões periapicais são aquelas lesões que acontecem no ápice dos dentes. São processos inflamatórios que normalmente eu vou visualizar ali no ápice dos dentes. E qual que é o primeiro indício que eu tenho uma lesão periapical? É o rompimento da laminadura. Não sei se vocês lembram, olha, essa linhazinha radiopaca aqui, ó, essa linha radiopaca que lá na anatomia a gente chamava de processo de cortical alveolar ou de alvéolo, né? Essa cortical alveolar que aparece esbranquiçada aqui na radiografia, quando ela está rompida, por exemplo, ó, aqui ela está rompida e aqui ela está rompida. Então, quando eu tenho o rompimento dessa lâmina dura que a gente chama na radiologia, na anatomia a gente chama de cortical alveolar e aqui a gente chama de lâmina dura. Quando eu tenho o rompimento dessa lâmina dura, significa que eu tenho uma lesão periapical irreversível. O que significa irreversível? Que não adianta eu fazer uma limpeza do dente, colocar um curativo que ele vai se recuperar. Ou se não, por exemplo, tirar o ponto de contato, né, que está causando ali a dor desse paciente, que vai adiantar. Uma lesão irreversível, ela só pode ser tratada com o canal desse dente, com o tratamento de canal. Então, aqui eu tenho como que ocorre a formação dessa lesão. Eu tenho uma cárie que atinge a câmara pulpar, aí as bactérias atingem o canal radicular e se alojam aqui no tecido ósseo e vão formando substâncias, né, que vão promovendo a lise óssea. Então, como eu tenho uma lise óssea, uma quebra desse tecido ósseo, o que vai acontecer quando tiver a incidência do raio-x? Eu vou ter uma maior passagem da quantidade de raio-x. Se eu tenho maior passagem, eu vou ter sais halogenados de prata mais sensibilizados. Se eu vou ter sais mais sensibilizados, quando eu revelar essa radiografia, eu vou ter uma imagem, eu vou ter esses sais sensibilizados transformados em prata metálica. E essa prata metálica, na radiografia, vai me dar uma imagem escura, uma imagem radiolúcida. Então, as lesões periapicais, elas vão ter imagens radiolúcidas, onde eu tive uma maior passagem de radiação X. Então, como que ocorre a mudança da densidade radiográfica? Eu tenho uma inflamação, essa inflamação vai promover a lise do tecido ósseo, né? A quebra do tecido ósseo. Aí eu vou ter uma densidade óssea que diminui ou aumenta, dependendo da imunidade do paciente. Então, por exemplo, se eu tenho um paciente que tem uma imunidade muito boa, ao invés de eu ter uma quebra desse tecido ósseo, eu posso ter uma neoformação óssea. Uma neoformação óssea, o que vai fazer? Ela vai impedir que a radiação X chegue no filme. Quando eu tenho menor quantidade de radiação X chegando no filme, eu vou ter menos sais sensibilizados. Se eu tenho menos sais sensibilizados, eu vou ter uma imagem radiopaca, eu vou ter uma imagem branca. Então, dependendo do meu paciente, ou eu posso ter uma imagem
radiolúcida ou eu posso ter uma imagem radiopaca. Todas elas são imagens inflamatórias no periápice, tá? Então, se eu tenho uma diminuição da densidade óssea, eu vou ter uma facilidade da passagem da radiação X. Se eu tenho um aumento da densidade óssea, eu vou ter uma dificuldade de passagem da radiação X. Então, dependendo da intensidade do processo inflamatório, da duração desse processo inflamatório e da capacidade orgânica do paciente, eu vou ter diferentes aspectos radiográficos. Então, se eu tiver uma intensidade desse processo inflamatório leve, eu vou dar tempo para o meu organismo ir lá e neoformar osso. Se eu tiver neoformação óssea, eu vou ter uma imagem radiopaca. Se eu tiver uma lise óssea, eu vou ter uma imagem radiolúcida. Por exemplo, esse processo está há anos lá. Meu organismo teve tempo de formar osso. Então, eu vou ter uma imagem radiopaca. Ou o meu organismo é muito bom, a minha defesa é ótima, não dá tempo nem de ter essa perda de tecido ósseo, que o meu organismo já está ali formando bastante tecido ósseo. Então, se a minha capacidade orgânica é boa, eu vou ter um aumento da densidade. Eu vou ter uma imagem radiopaca ao invés de uma imagem radiolúcida. E o que eu tenho que prestar atenção nas características dessa lesão? Eu tenho que prestar atenção na forma, no contorno, na periferia da lesão, na estrutura interna e no número de lojas. Tudo isso vai ser importante para eu caracterizar diante de que lesão que eu estou. Eu tenho que observar se os limites são difusos ou bem definidos, liso, festonado ou irregular, e se tem presença ou não de osteogênese racional. É aquilo que eu falei para vocês na aula de interpretação radiográfica, tá? E quais são as alterações que eu posso ter nesse periápice? Eu posso ter na região apical do dente. Eu posso ter um aumento do espaço perisementário, entre parênteses, perisementite. Por que está entre parênteses? Porque perisementite, eu vou falar para o meu paciente, é uma terminologia clínica, tá? Não uma terminologia radiológica. Quando eu visualizar esse aumento do espaço perisementário, eu não vou colocar na prova perisementite, eu vou colocar aumento do espaço perisementário. E quando vocês receberem um laudo radiográfico, o que vai estar escrito lá nesse laudo? Não vai estar escrito perisementite, vai estar escrito aumento do espaço perisementário. Pode ser até que em alguns laudos vocês encontrem perisementite. Por quê? Porque muitos dentistas não foram alertados, como eu estou alertando vocês, e aí as clínicas se viram obrigadas a colocar os termos falados clinicamente para poder o dentista saber reconhecer esse laudo, tá? Rarefação óssea periapical difusa é a representação de um abscesso apical. Abscesso apical é aquilo que eu tenho clinicamente. Eu vou olhar um dente, parece que ele tem pus no ápice. Eu não vou dizer que esse meu paciente tem um abscesso apical, eu vou dizer que ele tem uma rarefação óssea periapical difusa. Eu tenho também uma rarefação óssea periapical circunscrita. Observem a terminologia. Eu tenho a que eu falei difusa e agora eu tenho a circunscrita, que, entre parênteses, pode ser um granuloma dentário ou pode ser um cisto periapical. O que vai diferenciar essas duas? O aspecto radiográfico. E é muito importante diferenciar essas duas, por quê? Porque numa delas eu vou apenas fazer o canal do dente desse paciente ou fazer uma simples extração. Agora, se eu tiver a presença de um cisto, eu necessito fazer uma intervenção cirúrgica.
Então, vamos começar pelo aspecto radiográfico do aumento da perissementite. O que eu vou ter? Um aumento do espaço ocupado pela membrana periodontal. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha aqui. Esse local aqui não é o local onde eu tenho a membrana periodontal? Então, eu tenho aqui o aumento do espaço perissementário. Só que eu não tenho, observem, nenhum rompimento da cortical alveolar. Isso quer dizer, eu não tenho rompimento da lâmina dura. Essa lâmina dura, ela está íntegra. Se essa lâmina dura está íntegra, significa que esse processo inflamatório, ele é reversível. Guardem isso cai na prova. O processo inflamatório, a perissementite, ela é reversível. Por quê? Porque eu tenho integridade da lâmina dura. Eu ainda não tive rompimento da lâmina dura. Sempre que eu tiver rompimento da lâmina dura, eu tenho um processo irreversível, tá? Se vocês analisarem bem essa radiografia, o que eu posso ver? Que eu tenho aqui o primeiro premolar e aqui eu tenho o segundo premolar. O que eu estou vendo? Que esse segundo premolar, ele está, como que eu posso dizer, maior do que esse primeiro premolar. Então, o que significa? Que esse segundo premolar está batendo primeiro do que esse primeiro premolar. Então, quando o paciente mastiga, ele bate primeiro esse segundo premolar. Então, essa perissementite pode estar sendo provocada por esse contato prematuro. O que eu posso fazer para retirar, para esse paciente melhorar, para essa lesão poder reverter? Eu posso fazer um desgaste dessa região que está batendo primeiro, para esse dente poder se recuperar. Um outro caso em que às vezes acontece de eu ter uma perissementite é, por exemplo, no caso da extração do terceiro. Muitas vezes eu vou fazer a extração do terceiro e utilizo o segundo molar como apoio para movimentar esse terceiro. Se eu utilizo esse segundo molar como apoio, eu estou fazendo força nesse segundo molar. Então, o que vai acontecer? Ele vai inflamar, porque eu fiz uma força nele. E quando eu radiografar, eu vou observar esse aumento do espaço da lâmina dura. E esse aumento do espaço perissementário, ele pode ser revertido, nesse caso, com a utilização de anti-inflamatório. Então, se eu fiz uma extração do terceiro molar e o meu segundo molar está doendo, eu posso reverter isso apenas com a utilização do anti-inflamatório. Então, quais as causas desse aumento do espaço perissementário, da perissementite? Pode ser traumática, que é, por exemplo, no caso da extração do terceiro, que é no caso, por exemplo, eu bato minha boca e bato os incisivos centrais. Se eles ficarem amolecidos e sensíveis, significa que pode ter um aumento ali do espaço perissementário e que ali se formou uma perissementite. Nesse caso, eu posso estabilizar esses meus dentes para que eles não fiquem movimentando e tomar um anti-inflamatório para poder melhorar. Essa perissementite, ela pode ser medicamentosa. Como que ocorre medicamentosa? Eu fui lá, fiz a abertura de um dente que estava cariado e coloquei uma medicação, só que essa medicação foi direto lá na polpa. Essa cavidade estava muito profunda e esse medicamento teve contato direto com a polpa. Eu vou ter um aumento do espaço perissementário como uma tentativa de melhora desse dente, porque assim, esse dente foi irritado. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que retirar esse medicamento, né, que causou essa perissementite e colocar um medicamento que seja calmante, que alivie essa irritação. Ou eu posso ter uma perissementite infecciosa.
Infecciosa no caso que eu tenho uma cárie profunda e que as bactérias estão conseguindo atingir ali a câmara pulpar. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que retirar essa cárie e tirar essa infecção. Então, ó, traumática pode ser por quedas, né, pancadas, acidentes, manobras operatórias iatrogênicas, e no caso, o que eu vou ter? Dor ou sensibilidade. O tratamento, ou eu posso tratar com um anti-inflamatório, né, no caso de manobras iatrogênicas ou acidentes, ou pancadas, ou se um dente estiver batendo no outro, eu tenho que fazer um leve desgaste. Medicamentosa, eu posso ter utilizado substâncias químicas irritantes, que vão me causar dor ou sensibilidade. Qual que é o tratamento? A remoção dessa substância química irritante e a colocação de uma substância mais calmante. Infecciosa, é por parte das bactérias e das toxinas que são formadas por ela. Eu vou ter dor ou sensibilidade, e nesse caso, eu tenho que retirar essa cárie e retirar essas bactérias para que esse dente tenha condições de se recuperar. Então, olha aqui, ó. Eu tenho o aumento do espaço perissementário. Esse espaço perissementário está igual a esse? Não, ele está aumentado. E o porquê que ele está aumentado? Olha aqui, eu tive a fratura dessa restauração que estava nesse dente. Então, essa dentina está exposta ao meio bucal. Eu tenho, então, aqui uma passagem de tudo que eu como direto para essa câmara pulpar, que está causando irritação. E por isso eu tenho esse aumento do espaço perissementário. O que eu tenho que fazer? Retirar essa restauração, retirar possível tecido cariado daqui e refazer essa restauração. Olha aqui. Eu tenho o aumento do espaço perissementário desse dente, ó. Nos outros eu não tenho. Especificamente eu tenho nesse. Mas o que eu tenho aqui? Cálculo salivar, eu tenho tártaro aqui, ó, essa imagem radiopaca, e esse dente está batendo primeiro que os outros. Então, o que eu tenho que fazer? A limpeza, retirar esses cálculos e fazer um leve alívio para que esse dente pare de bater primeiro que os outros dentes. Eu tenho que ter uma oclusão balanceada para que eu não tenha essa perissementite. Novamente, a mesma radiografia que eu mostrei anteriormente, né, desse dente que parece que está batendo primeiro que os outros. E qualquer outra lesão periapical que, nesse caso, é irreversível. É o abscesso apical. É uma rarefação óssea periapical difusa. O que significa difusa? Eu não consigo delimitar as bordas dessa lesão. E, obrigatoriamente, por ser uma lesão irreversível, eu tenho que ter o rompimento da laminadura. Em alguns casos, eu vou ter a necrose pulpar. O que significa necrose pulpar? Que eu vou fazer os testes de vitalidade e esse dente vai parecer que não está vivo. Ele não vai responder quando eu colocar o quente ou o frio. Esse dente não vai ter esse tipo de percepção. E eu vou ter uma evolução nesse caso. Se eu não tratar o canal desse dente, sempre essa lesão vai ter uma tendência de aumentar. Ela nunca vai regredir. E eu tenho algumas diferenças clínicas que eu tenho que prestar atenção. Então, por exemplo, eu tenho um paciente que chega lá no meu consultório e diz assim: nossa, não consegui dormir à noite, doutora. Meu dente doeu a noite inteira. Uma dor que latejava, não consegui dormir. Aí, o que vai acontecer? Você vai lá e vai tirar uma radiografia para ver o que está acontecendo com esse dente. Você olha a radiografia e não vê nada. Aí você vai falar assim, nossa, esse paciente não tem nada, vou mandar ele para casa. Não, o que é? Esse paciente está com um abscesso agudo. O que significa um abscesso agudo? É um abscesso ainda que não deu tempo de aparecer radiograficamente a lise óssea.
não deu tempo de aparecer a imagem radiolúcida. Então, por exemplo, o paciente passou a noite inteira ali com dor. Ele vai conseguir dizer para você, olha, esse dente aqui, o que vocês devem fazer? Abrir para canal esse dente, porque ele não estava aguentando de dor à noite. E eu vou observar alguma coisa radiograficamente? Não, não vou observar. Por quê? Porque não deu tempo disso aparecer na radiografia. O que vai acontecer? Se vocês abrirem esse dente e for tirar uma radiografia daqui a 7 dias ou daqui a 15 dias, pode ser que aí vocês visualizem a rarefação óssea periapical difusa. Por quê? Porque aí deu tempo de ocorrer a lise óssea e de aparecer essa imagem na radiografia. Então, quando eu falar para vocês abscesso agudo, pode ser que eu não tenha imagem radiográfica. Por quê? Porque não deu tempo de formar ainda a imagem, tá? Prestem muita atenção nisso, porque depois, quando vocês verificarem essa questão na prova, vocês vão achar que é pegadinha. Não é pegadinha, só quero dizer que aquele paciente que apareceu no seu consultório com uma dor lacinante, vocês devem tratar mesmo que não apareça nada radiograficamente. Porque muita gente acha que, não, eu tenho que ver radiograficamente a rarefação óssea periapical difusa. Não, eu não tenho que ver porque às vezes não deu tempo de visualizar, tá? Professora. Oi. Então, o abscesso agudo, ele é um abscesso apical, porém não identificável ainda em raio-x, é isso? Isso, perfeito. Certo? Então, consequentemente, ele também é irreversível, então, né? Irreversível, isso mesmo. Ah, beleza, então. Obrigado. Tá bom? Gente, todo mundo entendeu isso, tem que ficar muito claro para vocês. Então, porque eu já vi particularmente colegas meus, né, que eu atendi em consultório onde tinha 3 cadeiras juntos. Colegas meus que pegaram o paciente com dor e falou assim, nossa, eu tirei a radiografia, não apareceu nada, eu mandei o paciente voltar para casa. Não, o paciente vai alucinar em casa, porque assim, quando o paciente tem uma lesão que necessita fazer o canal, gente, é uma dor que nem remédio passa. Então, vocês devem abrir o dente para canal, mesmo que eu não tenha essa imagem. Vocês vão aprender na endodontia que você tem outros tipos de testes clínicos que devem ser realizados para que você tenha certeza que esse dente deve ser tratado canal, tá? Não esperem somente a imagem radiográfica, tá? E agora eu vou falar do abscesso comum mesmo, que é o que vocês vão ver na radiografia. É aquele abscesso onde o paciente tem a sensibilidade dolorosa, só que ele consegue aguentar tomando medicação em casa. Vocês vão ver que tem pacientes que têm uma dor que eles não aguentam, que tomam remédio e não melhora. E tem pacientes que às vezes eles têm o mesmo abscesso que aquele paciente relatou para você, tinha uma dor que não conseguia dormir, só que ele fala para você, nem precisei tomar remédio. Porque, assim, o limiar de dor de cada paciente é individual. Então, por isso, quando a gente chega no hospital, o médico fala, de 1 a 10, qual que é o seu nível de dor? Porque ele precisa saber o quanto que você é sensível àquele processo patológico, tá? Então, aqui, no abscesso sem ser agudo, abscesso comum mesmo. O que você vai visualizar na radiografia? Você vai visualizar limites difusos, rompimento da lâmina dura e dente sem vitalidade pulpar. Como que eu vou saber que o dente não tem vitalidade pulpar? Vocês vão aprender na endodontia a fazer o teste de vitalidade pulpar. Quando esse teste de vitalidade pulpar der negativo, significa que esse dente não apresenta vitalidade pulpar. Então, é isso daqui que vocês vão visualizar, ó. Uma rarefação óssea periapical difusa. Vocês conseguem perceber que aqui, ó,
eu tenho tecido ósseo e que eu não consigo fazer uma circunferência aqui e dizer, nossa, ó, essa lesão termina aqui. Por exemplo, para mim, eu posso dizer que essa lesão termina aqui. Para outras pessoas, pode ser que essa lesão termine aqui. Então, assim, isso que eu chamo de difuso. Você não consegue fazer uma circunferência, você não consegue delinear. E aqui, ó, eu tenho essa lâmina dura aqui e ela rompe aqui. Eu tenho a lâmina dura aqui e ela rompe aqui. Eu tenho rompimento de lâmina dura e rarefação óssea periapical difusa. Clinicamente, eu vou falar para o meu paciente que ele tem um abscesso, tá? Olha aqui, lâmina dura, rompimento aqui. Lâmina dura, rompimento aqui. Eu tenho uma rarefação óssea periapical difusa, tá? E o abscesso crônico. Prestem bem atenção ao abscesso crônico, que isso também cai na prova e vocês vão ver lá. O que eu preciso para considerar um abscesso crônico? Eu tenho que ter, primeira coisa, o rompimento da lâmina dura para poder dizer que é uma lesão periapical. Mas eu tenho 3 aspectos extremamente importantes, que é a rarefação óssea periapical difusa, eu tenho que ter uma esclerose óssea ao redor e eu tenho que ter uma reabsorção radicular externa. Então, são esses 3 pontos que eu tenho que ter para considerar um abscesso crônico, tá? Então, eu tenho que ter a rarefação óssea periapical difusa, eu tenho que ter uma esclerose óssea ao redor dessa lesão e tenho que ter reabsorção radicular externa. Quando eu tiver essas 3 coisas, eu estou diante de um abscesso crônico, tá? Então, na prova, como vai aparecer? Rarefação óssea periapical difusa, entre parênteses, abscesso crônico, tá? E aqui eu tenho formação de esclerose óssea, reabsorção radicular externa e tenho a fístula. Fístula, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, é uma lesão quando essa lesão passa para o tecido externo, passa para a parte externa da pele. Dificilmente vocês vão ver um paciente assim, porque hoje os pacientes têm maior acesso ao cirurgião dentista e evitam que isso aconteça facilmente. Na minha época, quando eu era aluna, eu só vi na minha vida 2 pacientes com fístula. Acredito que vocês é capaz de nunca nem verem. Espero isso, né? Então, aqui, ó. O paciente estava com uma lesão no molar, né? E como que isso pode ter acontecido? O paciente tentando tratar em casa, ele pode ter colocado uma bolsa de água quente aqui fora. E aí, o que vai acontecer? Esse processo fistuloso vai tentar sair pelo local onde está mais quente. E aí, acabou saindo aqui pela pele. Então, esse é o local onde drenou o pus desse dente, tá? Que a gente chama de fístula. É uma drenagem externa da coleção purulenta de uma lesão periapical. Então, aqui, eu tenho uma rarefação óssea periapical difusa, eu tenho aqui uma esclerose óssea e tenho uma reabsorção radicular externa. Eu confesso a vocês que esse é um caso extremamente difícil, então vocês podem ter certeza que essa imagem não cai na prova de vocês, porque é uma imagem que não está, como que eu posso dizer, didática, tá? Agora, essa imagem aqui, ela está mais didática. O que eu tenho aqui, ó? Um arredondamento apical, significa que esse dente perdeu aquela pontinha dele, então eu tenho uma reabsorção radicular externa. E aqui, ó, vocês conseguem ver, eu tenho uma área esbranquiçada, ó. Essa área esbranquiçada é a esclerose óssea. E aqui, a rarefação óssea periapical difusa. Aqui, ó, rarefação óssea periapical difusa, esclerose óssea e reabsorção radicular externa. Ó. Vocês acham que essa raiz ela é afilada desse jeito? Não, ela
tem uns contornos definidos, ela não teria essa parte retilínea aqui. Professora, Oi, essa esclerose é como se fosse uma inflamação? esclerose óssea é como se fosse o meu organismo formando tecido ósseo, tentando impedir que essa lesão aumente. Ah, sim, então seria a formação de mais tecido ósseo. Isso. Esclerose óssea é uma imagem radiopaca, tá? Tá bom, obrigado. Por exemplo, essa imagem aqui é uma imagem que confunde qualquer aluno. Eu vou ser super sincera para vocês que na época que eu era aluna, nunca que eu disse que esse dente era um abscesso crônico. Eu posso afirmar para vocês que, na minha concepção, isso daqui era uma lesão circunscrita, tá? Então, assim, eu entendo perfeitamente a dificuldade que vocês vão ter. Só que, assim, qual a melhor forma de vocês ficarem craques em visualizar imagem? É procurar a imagem na internet, tentar colocar a legenda dessa imagem, me mandar e eu corrigir. Eu posso perfeitamente fazer esse treinamento para vocês, para que vocês consigam visualizar de uma forma mais tranquila, tá? Então, nesse caso, eu tenho a rarefação óssea periapical difusa, eu tenho aqui, ó, tá vendo que essa raiz ela tá acinzentada nessa ponta? Significa que ela tem uma reabsorção radicular externa. E aqui eu tenho a parte esbranquiçada. Só que eu acredito que esse caso tem tanto tempo que acabou fazendo parecer que essa é uma lesão circunscrita, mas não é. É essa esclerose óssea que acabou delimitando essa rarefação óssea difusa, tá? Aqui, rarefação óssea periapical difusa. Aí, oi. Naquele caso ali, você falou que é difícil da gente fechar diagnóstico, né, de abscesso crônico, porque não está tão difuso, né? Ele está bem... Sim, mas não está difuso por quê? Porque a formação óssea que circunscreveu ele, e não o processo que é circunscrito. E isso ficou dessa maneira porque já é de longo tempo, é isso? Isso. O osso de fora é que delimitou ele, e não a lesão que por si só era delimitada. Entendi. Deu para entender? Então, provavelmente esse paciente ele é mais resistente à dor, digamos assim. Porque se Sim, ele aguentou sim. tanto tempo para chegar a esse ponto é porque ele estava convivendo bem com a dor, é isso? Isso, perfeito. Pode ser que esse paciente nem tenha dor. Olha as condições que tá. Eu tenho lesão aqui, próximo da gengiva. O paciente está de boa, tranquilo. Tá? É forte mesmo. Então, o que eu tenho que entender? Que uma rarefação óssea circunscrita, ela é circunscrita por si só. Então, ela é circunscrita à lesão. Aqui, então, assim, essa circunferência, ela vem de dentro para fora. Já o abscesso crônico, a esclerose óssea, ela vem de fora para dentro. Então, como ela vem de fora para dentro, parece que ela está circunscrevendo, tá? Mas essa lesão não é circunscrita. Ela, por si só, ela é difusa. Tá, e a circunscrita, ela não tem essa reabsorção que você falou, é isso? Às vezes pode ter. Eu vou mostrar as lesões circunscritas e aí eu comparo para vocês, tá bom? Ah, beleza, obrigado. Vamos aqui. Eu tenho a rarefação óssea periapical difusa. Eu tenho aqui, ó, esse sombreado na raiz mostrando a reabsorção radicular externa, ó. Tenho reabsorção radicular externa e tenho essa esclerose óssea, essa parte esbranquiçada, tá? Agora, eu vou para as lesões circunscritas. Essa é uma rarefação óssea periapical circunscrita, entre parênteses, granuloma. É uma lesão radiolúcida, oval ou esférica, circunscrita, ligada ao ápice do dente desvitalizado, quer dizer, esse dente
vocês vão fazer o teste de vitalidade, ele vai estar morto. E assintomática, vocês vão descobrir quando vocês fizerem uma radiografia por acaso. Então, eu fiz a radiografia por acaso desse paciente e eu descobri que esse canino dele estava inteiro destruído e que no finalzinho dele ele tem um granuloma. Observem, eu tenho essa linha circunscrevendo. Vocês estão vendo uma linha bem fininha radiopaca? Sim. E aqui, ó, eu tenho uma área radiolúcida, só que é uma área radiolúcida meio que sombreada. Vocês percebem esse sombreado? Por que que ela é sombreada? Porque ali dentro eu tenho tecido conjuntivo, tá? Ela não é bem radiolúcida porque eu tenho um tecido que barra um pouco a radiação. É isso daqui, ó. Os outros pareciam mais radiolúcidos, né? Sim. Isso mesmo. Por que aparecia radiolúcido? Porque eu tinha uma lise óssea. Aqui eu tenho, além da lise óssea, eu tenho uma formação de tecido mole ali dentro, tá? Então, eu tenho tecido mole impedindo a passagem de radiação X. Por isso que fica sombreado, tá? Aqui é um dente que foi retirado e com um granuloma na ponta. Olha aqui. Então, eu tenho tecido conjuntivo ocupando esse espaço. Tá? Olha aqui. Conseguem delinear, ó? Essa é uma lesão circunscrita. Eu vou chamar de rarefação óssea periapical circunscrita, entre parênteses, granuloma. Observem, ó. Eu tenho um sombreado nesse interior, não é completamente radiolúcido. Olha essas outras. Eu tenho um sombreado aqui dentro. E tenho essa linha radiopaca circunscrevendo, ó. Linha radiopaca circunscrevendo e um sombreado no interior. Olha aqui, tá circunscrito. Eu tenho um sombreado no interior, ó. Circunscrito e um sombreado no interior. E eu tenho outra lesão circunscrita, que é o cisto. Como que o cisto é formado? Eu tenho um dente, né? Onde na fase de iniciação ele possuía os restos epiteliais de Malassez. Na fase de formação, esses restos epiteliais de Malassez se multiplicaram. Então, a causa do dente possuir cisto ou não é indeterminada. Ele pode ter tido, por exemplo, uma lesão, uma cárie, que fez com que as bactérias irritassem essa parte aqui e fizessem com que esses restos epiteliais de Malassez se multiplicassem. E o que que acontece? Quando esses restos epiteliais de Malassez se multiplicam, eles precisam de irrigação sanguínea. A irrigação sanguínea está aqui por fora. Quando essa lesão começa a crescer, essa irrigação sanguínea passa a não conseguir nutrir essas células epiteliais de Malassez que estão aqui no centro. E elas morrem. A mortificação dessas células faz com que forme um líquido citrino. E esse líquido começa a expandir. Então, aqui ao redor, eu tenho uma membrana fina, né, de restos epiteliais de Malassez. Aqui eu tenho circulação sanguínea que está nutrindo essas células. E aqui o líquido citrino. O que que vai acontecer? Se eu não retirar essa lesão daí, ela vai continuar crescendo, tá? Acredita-se que muitas vezes, numa radiografia, a gente pode visualizar essa lesão aqui pequena e nos enganar que seja um granuloma. Então, o que que a gente diz? Que quando a lesão está menor que 3 milímetros, a gente não consegue dar certeza se é um cisto ou granuloma.
Por quê? Porque a formação do cisto e a imagem do granuloma se confundem. Então, a gente vai determinar que é cisto quando essa lesão se torna maior que 3 milímetros, tá? O que eu vou visualizar na radiografia? Uma imagem radiolúcida, esférica ovalada, que tem uma esclerose óssea ligada a um ápice de dente desvitalizado. Então, é um dente que, no teste de vitalidade pulpar, vai me dar vai ser negativo. Então, o que eu preciso fazer o canal? Quando eu estou nessa fase de dúvida entre cisto ou granuloma, eu faço o canal desse dente e faço um acompanhamento radiográfico. Se desaparecer essa lesão que está lá no ápice, era um granuloma e eu não preciso fazer nada. Agora, se eu faço o canal desse dente e esse dente começa a crescer, o que eu vou estar diante de um cisto que eu tenho que fazer a remoção cirúrgica. Porque se eu não retirar todas aquelas células que estavam ao redor desse cisto, se eu deixar uma célula só, o que vai acontecer? Essas células vão voltar a se multiplicar e esse cisto vai voltar a crescer. Então, eu tenho necessidade de tirar toda essa membrana para que esse cisto desapareça. Olha aqui, essa é uma imagem de um cisto periapical. Então, eu tenho uma imagem radiolúcida com uma imagem radiopaca circunscrevendo. Olha aqui, eu tenho uma imagem bem radiolúcida no centro, porque eu tenho grande passagem de radiação X, e a imagem radiopaca circunscrevendo. Então, quer dizer, aqui eu tenho a imagem radiolúcida que está expandindo esse tecido ósseo. No abscesso crônico, eu tenho a imagem radiopaca que vai diminuindo a imagem radiolúcida. Então, a imagem radiopaca é como se fizesse a lesão diminuir. Aqui não, a imagem radiolúcida que faz a imagem radiopaca expandir, tá? Então, um cisto, ele cresce de dentro para fora e o abscesso crônico parece que está indo de fora para dentro. Olha aqui. Eu tenho a imagem radiolúcida e uma imagem radiopaca ao redor. Parece mesmo uma bolinha. Olha aqui. Esse é um cisto grande. Então, eu removo essa raiz residual e tenho a necessidade de curetar bem essa lesão para tirar todas as células que estão aqui ao redor. Então, das 3 lesões periapicais, ó, essa daqui é a rarefação óssea periapical difusa. Aqui é o granuloma, onde eu tenho um pouco de radiopacidade, eu vejo um pouco acinzentado e uma esclerose óssea ao redor. E aqui o cisto, onde eu vejo bem radiolúcido e uma esclerose óssea um pouco maior do que eu vejo no granuloma. E o que é cicatriz periapical? São imagens radiolúcidas que eu vou ver na radiografia, só que eu devo perguntar ao paciente se ele fez cirurgia naquele local. Por quê? Porque se ele fez cirurgia onde perfurou tábua óssea vestibular e tábua óssea lingual, nesse local não vai formar tecido ósseo. Então, vai ficar uma imagem radiolúcida. Se o paciente afirmar para mim que naquele local ele fez uma cirurgia e que ele não sente dor, eu estou diante de uma cicatriz periapical. Então, o diagnóstico eu vou precisar muito da ajuda do paciente. Olha aqui. Esse dente está bem obturado, está bonitinho. Eu tenho uma imagem radiolúcida aqui. E quando eu pergunto para o paciente, você sente dor nesse local? Não. Você fez cirurgia anteriormente? Ele vai dizer que sim. Olha aqui. Então, eu tive perfuração da tábua óssea vestibular e lingual que não me permitiu a formação de tecido ósseo nessa região.
Pode ser que agora, mais para frente, né, quando vocês forem avaliar a radiografia, vocês vejam menos cicatrizes ósseas. Por quê? Porque quando acontece isso, os cirurgiões dentistas estão utilizando tecido ósseo autógeno ou exógeno, colocando enxerto ósseo para que não forme essa cicatriz óssea, tá? E displasia sementária periapical. Por que eu acho muito importante nessa aula de lesões periapicais vocês visualizarem essa displasia sementária periapical? Porque muitos dentistas confundem essa displasia com as lesões periapicais. Só que a parte mais importante disso, os dentes apresentam vitalidade pulpar. Então, por exemplo, se você vê no dente de um paciente uma lesão que se assemelha a uma lesão periapical, faz o teste de vitalidade pulpar. Se der positivo, não faça nada. Pode ser que vocês estejam diante de uma displasia sementária periapical. Então, o paciente vai apresentar dentes com vitalidade pulpar, assintomático, ele não sente dor. Normalmente, eu visualizo isso bastante na região anterior da mandíbula, mas pode ser que eu visualize isso na região de molares também. A prevalência em mulheres negras, mas, por exemplo, eu fiz uma tomografia minha e eu observei que eu tenho essa displasia sementária periapical. Por acaso, eu tenho no molar e nos incisivos, apesar de eu não ser negra. E não requer tratamento nenhum. Então, eu não preciso fazer nada, não preciso fazer o canal do dente, nada. Apenas saber que isso é uma displasia óssea, que eu não tenho necessidade de fazer o canal do paciente. Ela possui 3 fases. A fase radiolúcida, a fase mista, que é uma mistura de radiolúcido e radiopaco, e a fase radiopaca. Extremamente importante vocês saberem isso, porque cai em prova de concurso, tá? As 3 fases da displasia sementária periapical. Então, eu tenho a fase radiolúcida, a fase mista e a fase radiopaca. A fase inicial parece uma lesão periapical, ó. É uma área radiolúcida no ápice dos dentes. Só que quando você faz o teste de vitalidade pulpar nesses dentes, está normal. Você pergunta para o paciente, você sente dor nesses dentes? Não, nunca senti. Essa já é uma fase mista, onde eu tenho, ó, um pouquinho de imagem radiopaca no interior. Olha só, a fase intermediária, eu tenho imagem radiopaca no interior. Então, eu tenho uma área radiolúcida circunscrita com alguns pontos radiopacos. E a fase final, que é a fase radiopaca. São a lesão mais radiopaca circunscrita por um halo radiolúcido. Então, eu tenho essas áreas aqui radiopacas. Preciso fazer alguma coisa? Não, apenas saber que pode ser que alguns pacientes possam ter essas imagens no ápice dos dentes. Então, ó, fase radiolúcida, fase mista e fase radiopaca, tá? A única coisa que o paciente pode relatar, que, por exemplo, ele foi fazer uma ortodontia e ele sentiu mais dor nesses dentes. Lógico, ele vai sentir mais dor nesses dentes porque esses dentes vão ter uma resistência durante a movimentação, tá? E as osteomelites? São inflamações do tecido ósseo que são extremamente importantes para vocês saberem. Eu tenho a osteomelite supurativa aguda, a osteomelite esclerosante crônica focal, a osteomelite esclerosante crônica difusa e a osteomelite de Garré, que é uma osteomelite com periostite proliferativa. Essas osteomelites caem em concurso e, principalmente, a supurativa aguda pode ser que vocês encontrem no consultório. Eu faço várias tomografias de vários pacientes que apresentam essa supurativa aguda e existem casos em que dentistas ficam tratando durante 6 meses, o paciente fica 6 meses com dor e ele não manda fazer uma radiografia para observar isso. E com uma radiografia, vocês veem dos aspectos radiográficos
dá para dizer que esse paciente está com uma osteomielite supurativa aguda. Então, não tem necessidade do paciente ficar sofrendo tanto tempo. Tem como, com uma radiografia, você descobrir e passar o antibiótico, anti-inflamatório, para o paciente sair dessa, parar de sentir dor. E quando você resolve o caso do paciente mais rapidamente, você ganha esse paciente para a vida inteira. Osteomielite supurativa aguda. Prestem atenção no nome da osteomielite. Osteomielite, o que é? Uma inflamação do tecido ósseo. Supurativa. O que supurativa vem à lembrança de vocês? Pus. Aguda significa alguma coisa que o paciente tem dor, é agudo. Se é supurativa, eu vou ver radiolúcido ou radiopaco na minha imagem. Se eu tenho pus, eu tenho uma maior passagem de radiação X naquele osso. Então, eu vou ver uma imagem radiolúcida. Então, o que é? É uma disseminação generalizada da infecção pelos espaços medulares do osso. Eu tenho necrose óssea e a etiologia normalmente pode ser que o paciente tenha feito uma extração ou tenha tido uma infecção naquele tecido ósseo que desencadeia essa osteomielite. Quais são as características clínicas? Eu tenho dor acentuada, o paciente pode ter febre e, se eu tiver dente na região, esse dente pode apresentar mobilidade dentária. Características radiográficas. Na primeira, segunda semana de evolução, eu tenho imagens leves, porque não deu tempo ainda de formar aquela imagem radiolúcida característica. Mas após a segunda semana, já vou ter áreas radiolúcidas difusas de bordas mal definidas. Então, é isso daqui, ó. Eu tenho imagens radiolúcidas nesse tecido ósseo de bordas mal definidas. E pode ser que eu veja umas imagens radiopacas características de sequestros ósseos, que me define com certeza a osteomielite supurativa aguda. Nessa radiografia eu não consigo ver, mas se eu fizesse uma tomografia, com certeza eu iria visualizar esses sequestros ósseos que são característicos da osteomielite supurativa aguda. Olha aqui, essa é uma radiografia oclusal e eu vejo essas imagens radiolúcidas difusas. E a osteomielite esclerosante crônica focal? O nome já me diz, osteomielite, inflamação óssea. Esclerosante. Esclerosante, eu tenho que ter uma esclerose óssea. Uma esclerose óssea, ela vai ser radiopaca. Crônica, eu posso ter dor ou não. E focal, porque está ligado num foco. Então, eu tenho que ter um dente em questão. Quais são as características clínicas? Vai acontecer em um paciente que tenha resistência tecidual elevada ou uma infecção de baixa intensidade. Geralmente ocorre em pacientes jovens e ocorre em primeiro molar inferior. Então, eu tenho um foco, que é o primeiro molar inferior. É uma massa radiopaca circunscrita envolvendo toda a raiz, sem contorno definido e com aumento da densidade óssea. Então, é isso daqui, ó. Eu tenho uma massa radiopaca ligada ao molar. Olha aqui. Uma massa radiopaca ligada à raiz do molar. Nesse caso, o que eu tenho que fazer? Retratar esse canal. Olha aqui. Uma massa radiopaca ligada a esse dente. O que eu tenho que fazer nesse caso? Se não der para fazer núcleo e coroa, eu faço a extração desse dente, que fazendo a extração já promove a melhora dessa osteomielite. Olha aqui. Imagem radiopaca ao redor da raiz. Olha aqui. Uma imagem radiopaca ao redor da raiz. Olha aqui. Vários casos de imagem radiopaca ao redor da raiz. Essa é uma osteomielite esclerosante crônica focal.
Olha aqui, ligada a esse pré-molar. Professor, Oi, quando tem essa osteomielite, fica mais difícil fazer extração por conta de ter formado não, mais osso naquela região? não fica não. Não Ele fica não não. fica assim mais rígido, né? Mais Assim, preso. ah, você consegue perceber, mas não que te impeça de retirar esse dente, mas você percebe sim, tá? Ah, sim, entendi. E pode ser que o paciente tenha uma leve sensibilidade na hora que você for remover o dente mesmo anestesiado. Por quê? Porque ali eu tenho uma inflamação, tá? Entendi. E agora a gente vai falar da osteomielite esclerosante crônica difusa. É uma reação proliferativa do tecido ósseo frente a uma infecção de baixa intensidade. Então, sempre que eu tiver uma esclerose, é porque a infecção é de baixa densidade. E crônica difusa, como ela é difusa, ela não tem um foco, ela não tem um dente. Então, ela é mais comum em áreas desdentadas. Então, vai ser comum em pacientes idosos e regiões desdentadas da mandíbula. Características radiográficas: obliteração dos espaços medulares por imagens radiopacas de limites indefinidos. Eu não consigo dizer onde termina. Então, é isso daqui, ó. Uma imagem radiopaca difusa. Tratamento é com antibiótico, tá? Olha aqui. Eu tenho uma imagem radiopaca difusa. É raro eu ter em crianças, mas aqui, em crianças, em adolescentes, mas aqui é num adolescente, tá? E a osteomielite Garré ou osteomielite periostite proliferativa. O que significa periostite proliferativa? Recobrindo o tecido ósseo, como eu falei lá na anatomia para vocês, eu tenho um periósteo. Esse periósteo vai irrigar esse tecido ósseo e vai dar nutrição. Quando eu tenho uma infecção ali, esse periósteo começa a formar camadas. Então, o que eu chamo aqui? Periostite proliferativa, porque formou várias camadas de periósteo. Quando que isso ocorre? Quando eu tenho uma infecção de baixa intensidade em crianças ou jovens, geralmente na mandíbula, e vai promover um aumento de volume. Por que eu tenho um aumento de volume? Porque eu tive a proliferação dessas camadas de periósteo. Então, aqui, quais são as características radiográficas? Na periapical, eu vou ver uma rarefação óssea periapical difusa. E na oclusal, eu vou ver um aspecto de casca de cebola. Por quê? Porque eu tenho várias camadas de periósteo. Eu vou ver essas várias camadas de periósteo parecendo casca de cebola. Então, é isso daqui, ó. Aqui eu tenho um aumento de volume e uma imagem radiolúcida. Aqui, ó, eu tenho várias linhas, ó, parecendo casca de cebola, tá bom? Olha aqui, várias linhas mostrando que eu tive proliferação do periósteo. Olha aqui, proliferação de periósteo. Olha aqui, ó, parecendo casca de cebola. Então, quando vocês ouvirem o termo casca de cebola, lembrem da osteomielite de Garré. Essa questão cai em concurso, tá? Olha aqui. Esse é um caso raro, onde numa panorâmica eu consigo ver a proliferação de periósteo. E condensação óssea. Condensação óssea é quando eu vejo uma imagem radiopaca, ali pode estar ligada ao dente ou ali solta no tecido ósseo. Tenho que fazer alguma coisa? Não. É apenas um aumento da densidade óssea na região periapical de um dente rígido e vital. Então, não precisa se fazer nada. Olha aqui, ó. Imagem radiopaca no ápice de um dente. Olha aqui. Imagem radiopaca. Essa não está ligada a um dente, mas tá aqui, ó.
uma proliferação de tecido ósseo, né? Uma condensação óssea, que eu não tenho que fazer nada, apenas saber que aqui é uma condensação óssea. Aqui, outra condensação óssea. A única coisa que eu vou sentir é que se eu for movimentar esse pré-molar, esse paciente vai sentir uma sensação dolorosa, porque vai ser mais difícil de ocorrer essa movimentação. Mas não que essa condensação vai impedir, vai apenas dificultar. Olha aqui, condensação óssea, condensação óssea, condensação óssea. E eu posso ter uma raiz residual que vai me confundir em relação à condensação óssea. Só que o formato da raiz residual é diferente e eu vou ter ainda a presença aqui da lâmina dura, ó. Aí eu mato a charada. Isso daqui é uma raiz residual e não uma condensação óssea. Olha aqui, raiz residual. Eu tenho mostrando aqui o conduto dessa raiz e a lâmina dura. Então, eu não vou confundir isso daqui com uma condensação óssea. E aí, pessoal?